Vou chamar agora a economista-chefe da Galápagos Capital, a Tatiana Pinheiro, que segue com a gente por aqui. Obrigada mais uma vez por aguardar, Tatiana, e peço desculpas pela demora. Queria muito continuar olhando para o nosso cenário aqui do relatório de política monetária, porque agora há pouco, inclusive, o Diogo Guilhem falou que não tem nenhuma dúvida de como tem funcionado a política monetária, ou seja, não estamos num cenário de dominância fiscal, não é esse o cenário agora de momento. E aí eu queria até entender, porque a projeção divulgada pelo Banco Central, inclusive, é de que a gente consiga realmente tocar lá na meta, que é de 3% da inflação, só em 2028, começo de 2028. Queria entender se, na sua percepção, faz sentido essa ideia de que, ainda assim, a política monetária tem funcionado. A política monetária, sim, faz sentido e a política monetária tem funcionado. A gente vê os dados de atividade realmente sinalizando desaceleração. Isso é a indústria de transformação, isso é na parte de vendas do varejo, o que ele destacou, as vendas mais ligadas a crédito, desacelerando mais do que, num ritmo maior do que as vendas mais relacionadas à renda, se bem que essas também estão desacelerando. A informação de faturamento do setor de serviços, os serviços prestados à família, as famílias também desacelerando. Então, a gente tem essa sinalização de desaceleração econômica. A questão toda é que a gente está falando de modelos, né? Então, quando você fala a projeção do Banco Central, é um modelo econômico que toma como base a tendência atual também. Né? Então, ele tem lá as relações entre as variáveis, mas tem a tendência atual. E na tendência atual, a gente tem expectativa de inflação, seja para esse ano, seja no horizonte até 2028, ainda acima da meta. Isso entra no modelo. Né, e dá uma resistência no modelo. A gente tem a questão da atividade econômica que começou a dar sinais de desaceleração, mas é uma atividade econômica que está crescendo acima do PIB potencial. O que é o PIB potencial? Aquele que não causa pressão inflacionária. Então, a expectativa do BC, que ele usa dentro do modelo, é uma avaliação de atividade econômica que, apesar de estar desacelerando, ela ainda está num ritmo acima do que é neutro para a inflação, ou seja, ela ainda pressiona a inflação. Então, essa combinação, além do mercado de trabalho, com o aumento salarial ali em termos reais também impressionando, essa combinação de dados dá essa queda da inflação, mas uma queda bastante lenta. Quando é que isso muda? Isso muda conforme os dados vão saindo, e é por isso que tanto o Diogo como o Gabriel, como quase todos os presidentes e diretores anteriores do Banco Central sempre falam, a decisão é muito dependente dos dados, porque depende realmente dos dados, depende os dados saírem, confirmarem uma desaceleração da economia, de repente até maior do que a prevista, para que o modelo, o que se projeta, a projeção da inflação, ela convirja mais rapidamente para a meta. Né? Então a gente precisa ver as expectativas de inflação cedendo, né? O incômodo do Banco Central é legítimo. É muito difícil um modelo de projeção de inflação trazer um número que caia mais rapidamente para a meta se as expectativas de inflação, inclusive no longo prazo, não estão convergentes à meta. Aproveito também para te perguntar, Tatiana, se depois dessas falas de Gabriel Galípolo, do Guilhem e, de modo geral, desse relatório de política monetária, vocês enxergam um corte de juros ainda neste fim de ano ou é um cenário realmente só para o ano que vem e ainda não sabemos quando? A sinalização do Banco Central ele manteve o aperto monetário por bastante tempo. Mas nós acreditamos e nós seguimos nesse cenário de que vai ter espaço para começar a fazer um ajuste do grau de aperto monetário já no final do ano. Como eu disse, tem vários indicadores ainda para serem divulgados que vão trazer uma ideia mais atualizada de qual o ritmo que a atividade está andando, né? Qual o ritmo da desaceleração da demanda. Também vão ter vários outros dados de inflação, como divulgado hoje, que foi uma abertura bastante positiva. Né? A abertura que eu estou falando é a inflação de serviços, são os outros núcleos, a própria dispersão ali do aumento de preços dentro da inflação, foram dados bastante
favoráveis, aí ele mostrando uma inflação que está em queda. Então, esses próximos dados, eu acho que eles vão desenhar um cenário diferente do que a gente tem hoje no final do ano, dando aí a abertura para se pensar em ajustamento do grau de aperto monetário. E aí esse PCA 15 que veio hoje, divulgado hoje, mostrou um número que veio um pouquinho abaixo do que estava sendo projetado, inclusive, apesar de continuar em alta. É um cenário que vem ainda dentro das projeções de vocês? Sim, 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 bastante em linha. Esse IPCA 15, que mostrou alta em relação a agosto, é simplesmente a questão do desconto, do fim do efeito do desconto de Itaipu nas contas de energia elétrica. Então, em agosto, a gente teve esse desconto que trouxe a inflação para a deflação, e agora em setembro acabou o desconto, então isso dá um efeito reverso na inflação. Quando a gente desconta, muitos descontos, né? Mas quando a gente retira esse efeito do fim do efeito de Itaipu em cima da tarifa de energia elétrica, a inflação sem esse efeito teria sido de 0,31%, não de 0,48% como foi. 0,31%, se a gente anualizar, né, pensar em 0,31 todo mês em 12 meses. A inflação é de 3,8, já bem mais próxima da meta que é de 3%. Quando a gente pega a abertura dessa inflação, a gente vê a inflação de serviços no mês praticamente zerada, no ano começando a desacelerar, então é isso que eu falo, a abertura foi bastante boa, o efeito da inflação total e essa alta que a gente vê é por conta desse efeito de Itaipu que já estava mais do que esperado no preço. Então, a fotografia desse PCA 15 de hoje confirma a fotografia que a gente já vê já de alguns IPCAs que foram divulgados aí ao longo do mês, desde junho, que são indicações de uma inflação cadente. Muito bem, Tatiana Pinheiro, chefe da Galápagos Capital, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, viu? Boa tarde a todos. Muito obrigada, bom trabalho por aí.